Olá, estamos em mais um videocast Coop 30, o videocast da Cicobi Coimpa, que tem o propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E para conversar conosco hoje, temos o Ted Vale, que é o presidente do Instituto Alachaste, juntamente com a Soraya, que ambos compõem o corpo dirigente daquele instituto. É um instituto que é uma referência em gestão de resíduos e teremos certamente muita coisa boa para aprender. Então, já começo agradecendo a presença de ambos e também, Ted, pedindo que vocês fizessem uma breve apresentação pessoal e falassem sobre o Instituto Alachaste. Então, a palavra está com vocês. Sou o Ted, né, como o Ivan já falou, eu tenho uma longa experiência dentro dessa jornada de resíduos sólidos. Na verdade, o Instituto, quando ele foi fundado, ele foi idealizado, a gente iniciou em 2015, mas ele foi idealizado muito antes. Eu já venho de uma longa experiência de resíduos sólidos, né? E não começou comigo, começou com meu irmão lá em 2000, né? Ele junto com meu outro irmão, são irmãos mais novos, decidiram que não iam estudar, continuar os estudos e que iriam trabalhar e viram catador de papelão e começaram toda a jornada. Achei aquilo ali interessante. Na época eu lembro que eu fazia física bacharelado no UFPA. Aí eu fui pesquisar aquela história ali e achei aquilo ali muito interessante. E botei na minha cabeça que um dia eu ia trabalhar com aquilo. Quando foi em 2009, eu era, na época, gerente de marketing de uma empresa, larguei e vim empreender dentro do Instituto? Não. Do negócio de reciclagem. Em 2011, eu montei uma fábrica de moagem de plástico em Ananindeua, aqui na Guanabara. Mas já tinha essa intenção de trabalhar esse aspecto social. E aí, quando foi em 2015, né, me juntei com a Soraya e mais umas 7 pessoas e a gente começou o Instituto. A princípio, a gente queria trabalhar com horta, com a agrofloresta e alguma coisa de resíduos sólidos. Só que, assim, acabou que o resíduos sólidos é uma dor tão grande na nossa cidade até hoje. A gente vê o debate, não só na nossa cidade, como no estado e no país como um todo, que acabou que tomou conta, né? Eu mesmo, por vários momentos, pensei em não trabalhar mais com resíduos sólidos, né? Mas assim... Não tem como, né? Não tem como, a gente sempre é chamado. E acabou que a gente foi desenvolvendo os projetos que viraram referência, né? Nesse aspecto. Legal, Soraya. Eu começo essa minha caminhada lá na iniciativa privada, né? Dentro de alguns treinamentos que a gente fazia. Eu tenho uma formação de engenharia elétrica, mas sempre gostei dessas coisas de natureza, alimentação saudável, enfim. Mas era uma coisa mais hobby. E aí, num desses treinamentos que eu já, né, dentro da empresa, onde eu fiquei durante 13 anos... Ele incentivava a gente a buscar realmente a questão do propósito, a se identificar, a entender como é que era a nossa carreira ali dentro, né? Até porque o funcionário ele precisa se identificar, né? Quando a pessoa está trabalhando, o profissional precisa se identificar com aquilo que ele faz de alguma forma. Ou ele está satisfeito, ou ele fica feliz com o que faz, ou ele faz alguma coisa que o deixa feliz. É mais ou menos assim. Mas o fato é que nessas reflexões eu comecei a me ver e me pensar lá no futuro. O que eu quero fazer, né? Quando eu crescer, eu brincava. Mas, de fato, como é que eu queria levar a minha vida, né? Trabalhava ali, tem toda a questão da iniciativa privada, a tecnologia, tem todo um perfil que a gente desenvolve. E aquilo eu não estava mais me identificando. Então, eu comecei a buscar esses caminhos e comecei a estudar essas coisas mais voltadas para humanas, né? Para as humanidades, para a natureza, que era uma coisa que sempre me atraía, saúde, principalmente. E então eu escolhi essa área de desenvolvimento sustentável lá por volta de 2008, mais ou menos. Eu decidi seguir por essa linha de desenvolvimento sustentável porque foi uma área que me agradou muito. Eu sempre gostei de estudar uma variedade de temas. E quando a gente vai para desenvolvimento sustentável, é uma coisa tão transversal que tu vai da matemática à física, quântica, à energia, yoga, espiritualidade. Então passa por tudo. E aí eu digo, é isso aí que eu quero fazer. Que bom, né? Descobriu. E é interessante, vocês estão no Alachaste já há quanto tempo? O Alachaste é 10 anos. 10 anos, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu já fui já fui associado do Alachaste, né, naquele modelo da coleta seletiva, que nós entregávamos o material e recebíamos uma muda, um quilo de adubo, não é verdade? Exatamente. E o Alachaste, que é interessante, que o Alachaste sempre teve esse caráter, assim, essa cultura de inovação, né? Sempre estava prototipando sempre novos negócios. Isso. Foi primeiro aquela coleta que as pessoas não entendiam, diziam, isso não é viável economicamente, mas na realidade
verdade, o que a Anastasia estava fazendo era entendendo a logística, Isso, não é verdade? exatamente. Para poder explicar. E para quem está assistindo a gente, que vê resíduos sólidos, né, é o famoso lixo. Né? Lixo, é o lixo. Que o pessoal, que é um nome que na realidade não condiz, porque lixo é algo que você simplesmente joga fora. E grande parte, quase tudo que nós descartamos, tem uma utilidade, não é verdade? É insumo, né? Exatamente. Se a gente for pensar em aproveitar mesmo, é cerca de 10% aquilo que não serve para nada. Ou seja, 90% serve para alguma coisa. Né? Acontece que a gente não aproveita tudo porque a tecnologia que a gente tem nos locais onde se produz resíduos nem sempre consegue comportar tudo, né? Vamos para o Japão, 99% dos materiais lá são, né, destinados corretamente. Claro, existem várias formas de encaminhar, mas eles fazem isso. Aqui em Belém a gente tem uma outra realidade, São Paulo tem outra realidade. Então, tudo depende da tecnologia que você tem para transformar os resíduos que você produz. É importante essa questão da inovação, porque é uma coisa, viu, Ivan, que eu sempre falei para as pessoas. Porque chegou uma hora no Alachache que eu mesmo era tratado como se eu fosse assim, o botânico. Né? Olha, minha árvore está com essas manchas aqui, que eu fui lá só para coletar o resíduo da pessoa. Porque a gente tinha esse lado das então, plantas, assim, né? Entregava as plantas. O que é que eu sempre expliquei para as pessoas? Quem é empresário do ramo de reciclagem, ele é empresário mesmo, ele não entende dessas questões ambientais, ele não entende de logística reversa, de coleta seletiva, até porque nessa cadeia, para quem não entende, vamos dizer assim, um sucateiro, ele é uma posição passiva, o material chega até você. É fácil. Não é fácil, importa, chega já compra, não importa como, então você não está preocupado em entender como essa cadeia ela funciona para que aquele material chegue. Muitas das vezes é um material que chegou que foi retirado de alguém, tem um dono, exatamente, né? Não é daquela pessoa. Isso que o Tejo está falando é interessante, né? Porque ele está falando que o empresário da reciclagem não entende dessa área ambiental. E também ele não tem muito a questão da visão social inclusiva, além daqueles colaboradores da indústria dele. Então, assim, eu entendia da cadeia para frente. Então, dali daquele ponto para a questão industrial, que até hoje, de fato, até hoje que eu mais domino mesmo. Tanto a questão técnica, social, de projetos é com a Soraya. Esse é o meu core business pessoal. E aí não tinha como. E aí a gente foi para a área socioambiental. Então não tinha como a gente não experimentar, não tinha como a gente não testar. Só que sim, a gente já sabia que algumas coisas funcionariam, que elas iam funcionar. O ecoponto. O programa, a gente só descontinuou o programa porque os ecopontos eles tomaram muito assim o espaço. Mas nós tivemos ali um ápice de 120 assinantes por mês, que já dava uma boa receita. Ou seja, a pessoa em casa fazia uma assinatura, vocês coletavam o material e trocavam, e assim, sempre deixavam, oferecia sempre digamos assim, um presente, né? Que seria ou um adubo orgânico, ou então uma muda de planta, né? E ali aquilo é o começo da moeda social, aqui na região metropolitana, e que hoje todo mundo fala de trocar resíduo por planta, por brinde, por qualquer coisa. E aí a gente também abriu um precedente, porque hoje muitas cooperativas elas já cobram. Sim, já cobram para pegar o material. Para pegar o material. Então, assim, porque em outros locais é como funciona, né? Para grandes geradores e etc. Ou seja, nós dizemos que não se trocava serviço por material, né? Era o serviço, que é o tal do PSA, para quem não sabe, que é o pagamento por serviço ambiental. Então, na verdade, nós podemos dizer que nós provavelmente fomos os primeiros no estado do Pará a ter um PSA, um pagamento por um serviço ambiental. Sim. Que, inclusive, é uma coisa que qualquer município pode, dentro de um programa de regulamentar. Por exemplo, e o nosso precedente, a gente tem os números, e teve adesão, sim. Porque nós tínhamos uma equipe, né, Soraya? Muito boa de educação, que era um call center. Então você ligava, e até hoje é assim. Então, assim, é interessante, apesar da gente ter suspendido o programa, mas a gente tem muita gente que liga pra gente continuamente. Quanto é que vocês cobram para fazer coleta? E claro, a gente vai avaliando os parceiros que hoje nos atendem, porque hoje, antes a gente tinha equipe própria, porque a gente estava nessa experimentação, teste de mercado, mas hoje a gente trabalha com os parceiros. Então, assim, a gente vê o que tem de demanda e vai chamar. A gente jogou uma ideia para um parceiro que estava com aplicativo de mobilidade social e tal, para aplicativo de tipo Uber da vida.
Aí eu disse, olha, cara, a gente às vezes, em média, 5 chamadas por dia de coleta. Então, se tu tiver que a gente cobrava uma mensalidade, mas exato. se tiver uma cobrança dinâmica, uma tabela dinâmica de cobrança, olha, o teu táxi está aqui, Isso, tá aqui no marco. Você pediu lá na Cidade Velha R$18. Entendi. Pronto. Aí aonde esse motorista de aplicativo deixa? Na cooperativa mais perto ali da região. Aí só que assim, é uma coisa que eu digo para a Soraya, se não for uma equipe nossa inovando, desenvolvendo, geralmente. Você precisa conhecer do mercado, precisa Mas conhecer tem, viu? Mas tem. Porque se você ver, eu já tenho Uber Cargo. Tem, né? Tem Uber Cargo. 99 a mesma cargo. coisa, Então, você está apenas entregando um outro tipo de mercadoria, né? Que vai gerar... E esse é o tipo, para quem não sabe, esse é o tipo do material, ele tá limpo, ele tá lavado, tá cheiroso, não tá... Entendeu? Isso, então o taxista, o cara não precisa... É bom que vocês falam, que é muito interessante, porque é o seguinte, quando você trabalha hoje muito a questão do lixo seco, né, e do lixo úmido, o lixo seco é aquele lixo que você, como você falou, não tem resíduo orgânico, tá limpo, é aquele plástico que é reutilizável, aquilo ali não fica com mau cheiro. E hoje, para quem está assistindo a gente, só uma dica, o pessoal às vezes tem uma ideia errada de dizer, eu não separo o meu material porque o gari vem, mistura tudo e joga fora. Né? Mistura. Exato. E isso que é preciso, importante colocar por 2 motivos. Muitas pessoas se aproveitam, né? Infelizmente são os catadores normais, e aí você pode combinar para ele abrir, colocar e fechar, e alguns fazem. E o outro também é o seguinte, é até melhor porque você não contamina o lixo, o material na sua casa. Exatamente. Lembra quando nós tivemos aquela situação que teve uma suspensão no serviço? Quem fazia a separação tinha problemas. Vários sacos, tinha 4 sacos de material limpo e apenas um de orgânico que não incomodava. Exato. Mas quando você coloca tudo no lote, além de aumentar a contaminação... Você contamina tudo e gera um volume enorme de material que vai Nessa época foi uma incomodar. semana assim, foi patente como quem era assinante nosso. Isso, na época, não teve problema. Não sentiu problema. Nada. Porque está lá com o material separado, né? Hoje, por exemplo, eu ia até perguntar para vocês, quem está nos assistindo, então, vale a pena separar, né? Não tem aquela preocupação, eu não tenho porque eu não tenho as lixeiras. Ele pode pegar, colocar na sala o lixo, colocar em casa o lixo úmido e o lixo seco. Nesse caso do seco é aquele que não tem resíduo orgânico. Sim. Obviamente, nem tudo é reciclado, mas aí é mais fácil de separar, porque hoje, para quem não sabe, provavelmente nós devemos estar pagando aí, eu acho que uns 30 centavos por cada quilo, né? Então imagina, 30 centavos por cada quilo de lixo por dia. Se você parar para pensar, são milhões e milhões de reais que saem da educação e da saúde e você literalmente joga lá no aterro de Marituba contaminando, não é verdade? E hoje, quando você começa a separar, e quem está nos assistindo, quem separa e faz a reciclagem, entrega para uma cooperativa, está contribuindo para economizar, né? Economiza o dinheiro público, o seu dinheiro, que é o seu dinheiro, da é verdade, e também, ao mesmo tempo, gera renda, que é uma renda que vai rodar e vai fortalecer a comunidade. E aí o Alachastra, vocês tinham um modelo que vocês estavam trabalhando, né? Reciclando, prototipando, e vocês passam por uma nova fase, que é exatamente trabalhar mais a parte da consultoria, da assessoria. Como é que está hoje a relação de vocês hoje com, digamos, as cooperativas de catadores que precisam, né? Vocês sempre têm um diálogo com cooperativas, vocês têm parcerias, vocês entregam. Como é que funciona hoje essa relação de vocês com as cooperativas de reciclagem? Acontece que, no caso, hoje, com as cooperativas, a gente tem, enfim, a gente tem uma boa relação, a gente está assessorando uma na Cidade Velha, né? Só que uma outra dimensão dessa nossa consultoria e assessoria foi que nós percebemos que gestores, as lideranças em várias instâncias empresariais, governamentais, elas precisavam entender sobre essa questão de sistema de logística reversa. Hoje mesmo a gente está implantando uma empresa por um município foi contratado para fazer a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que inclui coleta seletiva, todo plano tem que ter, inclusive. Mais do que isso, tem que ter um sistema de logística reversa previsto. E aí nós fomos contratados para fazer a implantação e a revisão desse plano e complementar. E uma coisa muito interessante que a secretária de Meio Ambiente desse município ela falou é que, assim, os municípios, e ela não falou dela, ela falou porque isso é uma realidade no Brasil, inclusive. Os municípios, os técnicos que estão ali trabalhando, eles não sabem
na verdade, como montar um projeto desse. Então, nós percebemos que quando todo o setor de sustentabilidade de uma empresa, hoje os municípios nos chamavam, nós tínhamos a oportunidade de ensinar aquilo que nós aprendemos nessa jornada. Ou seja, formava o próprio quadro municipal, Isso. que em tese deveria ser responsável pelo licenciamento e fiscalização. Isso. E aí nós começamos a perceber que é uma fase que a gente está agora, Ivan, que inclusive a gente não precisa mais nem lidar diretamente com as cooperativas. A gente prepara quem vai lidar com elas. É nesse caso agora que a gente está nesse município, entendeu? Porque de fato a gente começou, de novo, na inovação, nós tentamos fazer várias parcerias, mas era tão inovador que às vezes era difícil de explicar. Então a gente meteu a mão na massa para entender, inclusive entender como se comunicar, e a gente estava na base. A partir do momento em que a gente percebeu como funcionava, né, e fez os testes, a gente disse, a gente pode subir e trabalhar na formação de multiplicadores, até porque se a gente pensar só a Alachaster fazendo isso, mesmo que a gente tenha 100, 200 pessoas, a gente não tem um alcance. Então a questão é formar multiplicadores para que esses multiplicadores atuem nos seus territórios, seja social, seja empresa, seja órgão público, entendeu? Então, o próprio regramento, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tudo compete a uma ONG, né? Ou empresa que seja uma de empresa consultoria, que seja né? de Que as pessoas, algumas pessoas não entendiam, achavam que havia uma concorrência, uma competição entre o Alachaster e as cooperativas de reciclagem. Isso. Quando na realidade é muito claro na Política Nacional de Resíduos Sólidos que a reciclagem existe uma preferência pela legal pelos os catadores e catadoras naquela ação, e o município tem que assumir. Sim. E o Alachaster sempre trabalhou no sentido de ou fortalecer essa gestão dessas cooperativas, como é o caso que já está fazendo com uma dessas cooperativas, e outras que já foram atendidas em outros momentos, como também formando os agentes públicos que precisam lidar com essas cooperativas, não é verdade? Então, isso fica muito claro para quem está vendo, que às vezes as pessoas achavam, o Alachaster compete, concorre com as cooperativas, quando na realidade, até porque o Alachaster não tinha condições de volume, não tinha objetivo, não tinha volume, mas fazia aquele trabalho exatamente para entender a cadeia, como ele falou bem, e repassar, na verdade, para ela, para as cooperativas de reciclagem. A gente começou vou dar um exemplo para esse pessoal entender. Com o ecoponto, muita gente achava que a ecoponto não funcionava. Só que assim, tem um detalhe, tá, pessoal? Eu e a Soraya, a gente também não é assim. Onde é que está a nossa inovação? É que a gente viu as coisas que estavam dando certo fora e trouxemos para cá. E deu, adaptou. Então, tanto a Belém estava olhando para o resíduo ainda de um jeito diferente, enquanto que o resto do Brasil estava de um... Então, a gente só traz. Só traz. Deu certo, pode experimentar aqui, então, e faz assim, a adaptação. Quando as pessoas viram que o negócio do ecoponto dá certo, dá muito certo, se você andar aí, você já vai ver alguns setores que já tem ecopontos, não nosso, mas de empresas que já fazem, né? Porque, gente, e aí hoje atrelam no ecoponto ao nosso nome, mas, gente, a gente só acreditou numa coisa que naquele momento as pessoas não acreditavam, diziam mesmo, não, isso daí vai virar lixão. Projetinho. Isso é ecoponto, é projetinho, gente. Não, gente. E é bem interessante, porque assim, essa questão do ecoponto, de fato, a gente às vezes conversa, gente, mas ecoponto, isso é tão simples. Olha, a gente cita vários exemplos no Brasil que estão lá em moeda ecológica também, moeda verde, moeda social, não que você queira dar essa troca, entendeu? Tem muitos exemplos. Mas aí, qual é o problema? Por que não se estava olhando aqui? Não, ninguém tinha tido coragem de testar. A gente foi lá e fez. Soraya, experimentou. Você já tem ecopontos com a SEMAS, né? Com a Secretaria Estadual. Num acordo. São quantos ecopontos hoje? Hoje são 4. Né? Um que funciona na usina da Paz do Icuí, e 3 aqui em Belém, um no Porto Futuro, um no Utinga, que ele vai ser remanejado para uma outra usina da Paz, provavelmente do Jurunas, e a da Cabanagem. E atualmente eles estão passando por uma reestruturação, né? O programa Ecopontos está passando por uma reestruturação. Porque devido a essa nossa nova, digamos assim, nesse nosso novo momento, então a gente entende que, de fato, o ecossistema já está maduro, né? Hoje, inclusive, a Belém vocês que assumiram no primeiro momento. Quando a SEMAS lançou o chamamento,
Ninguém conseguiu atender aos requisitos. Ninguém atendeu aos requisitos. Na verdade, essa questão dos ecopontos, quando a gente começou lá no Marambaia, a gente sempre ofereceu a moeda social. Então, meio que a gente já era um ecoponto, mas era ali a nossa área de cultivo, né? Como o Ted falou. E aí, depois, a gente saiu em 2019, a gente levou essa experiência para a rua de forma itinerante. Que a gente, né, recebeu o patrocínio de uma empresa nacional que investiu um valor, e aí a gente colocou um projetinho simples e levou o ecoponto para a rua. Quando a gente levou o ecoponto em 3 pontos de Belém diferentes, o pessoal lá do Canteiros Verdes, Cidade Viva, né, que era um coletivo que cuidava da urbanização ali, trabalhava a questão do paisagismo, eles colaram muito na gente, tinha assinantes nossos, então gerou uma sinergia muito grande com aquilo. E aí a gente propôs o seguinte: toda vez que vocês forem fazer ação, a gente leva o ecoponto. Foi um sucesso. Era um domingo, a gente saía de lá com quase meia tonelada de resíduos. O pessoal vinha, domingo, né? Num domingo, o pessoal vinha, isso em 2019, né? E o pessoal vinha do Juru, na Cidade Velha, tudo que é canto. Olha, só para o pessoal ter uma ideia, né, de quem está nos conhecendo agora, mas se for na internet vai ver a nossa notoriedade só no Porto Futuro, porque ele está fechado para manutenção. Era 1.500 a 2.000 pessoas por mês, Ivan. Que passavam para deixar o material lá no Porto. Ou seja, às vezes, aquele que é um ecoponto de 6x2, né, e por 2, que é um marítimo, de estilo marítimo. Então, sabe o que é um espaço desse encher 2 vezes por semana? Ou seja, é um projeto que deu muito certo. É um projeto, ou seja, em termos de visibilidade, de educação ambiental, porque tem um agente atendendo ali, em termos de engajamento, entendeu? Eram 15 ecobags por semana que a gente tirava, então, às vezes mais, né? Isso que o Ted está falando do engajamento, o que a gente percebia, além das pessoas perguntarem, a gente via a ânsia das pessoas de quererem entender como funciona. Sempre tinha aqueles que só largavam lá, entregavam, mas então as pessoas queriam saber. A maioria era preocupada. Preocupada, queria contribuir. Então é uma mobilização realmente social que foi feita, que gerou, não teve como não gerar a notoriedade, até porque aquela em terra de cego, né? É o tal do pioneirismo. A gente foi, como você falou, enquanto ninguém estava preparado, e não só preparado, também não queria. Isso. De alguma maneira pagar o preço, que é que eu explico muito. Os meus amigos me perguntam, empresário, vai se meter nisso? Eu digo, não, isso daí é um investimento. Isso. Só que o ROI dele é longo, mas o retorno desse investimento, ele já está vindo. E vem de dois formatos, né? Vem no resultado socioambiental e no resultado financeiro. É conjugado. Né? É conjugado. Tanto que agora, né, está nessa nova fase, Belém fez aquela contratação, licitou aquela parceria público-privada. Né? E hoje tem recursos disponíveis, parece que a parceria ficou comprometida a investir 12 milhões de reais em 14, se eu não me engano, são 14 cooperativas, no número mais ou menos próximo disso. 12, sabe? 12, né? 12. Então, mas só que a dinâmica do investimento não é repassar o dinheiro, né? Porque é um dinheiro da parceria público-privada, a empresa investe, mas o município depois vai ter que bancar, né? Então tem que ter o aval. Esse recurso vai ser direcionado, mas dentro de um plano de negócio. A ideia não é repassar 1 milhão, 900 mil na mão da cooperativa. Na realidade, tem isso. E vocês também fizeram um trabalho, né, com uma cooperativa. Vocês chegaram a fazer um plano de negócio, não foi? E como ficou essa situação? O que aconteceu nesse período? Porque o que é interessante, né, para você ver como é possível. Hoje, nós gastamos muito mais enterrando material num aterro que hoje já está mais para o lado de lixão do que para aterro, né, com situação de contaminação que todo ano tem um anúncio de encerramento, né, que é em Marituba. Quem está nos assistindo mora em Marituba sabe o sofrimento que o pessoal passa, e muito material precisa ser reciclado. Hoje, a prefeitura já contratou uma empresa, né? Essa empresa, que tem a parceria público-privada, vai investir, e vocês estão acompanhando uma cooperativa. Como ficou? Vocês participaram, vocês ajudaram? Esse plano de negócio, em que pé está hoje essa situação? A gente teve a felicidade, Ivan, não foi planejado, de nós participarmos desse processo desde o começo, né, logo que a empresa assumiu. Então, na semana que a empresa assumia a coleta aqui em Belém,
já houve uma convocação pela prefeitura das cooperativas e eu já fui nesse dia, a Soraya não podia ir, e aí a gente já foi logo na primeira reunião, que é aquela reunião, gente, começou. Então a gente participou de todas as reuniões, todas as né? formações, de tudo, colaboramos muito diretamente com isso, colaboramos diretamente com uma rede e especificamente com algumas cooperativas. Na verdade, nós estávamos assessorando 2, né? Só que uma passou por uma certa situação e a gente não pôde continuar mais. E aí, é muito oportuno isso, porque tanto eu e a Soraya, todos os negócios que nós fazemos um planejamento estratégico, um plano de investimento, a gente faz um ROI, retorno sobre investimento. Então, assim, até nessas furadas que a gente se meteu, a gente sabia onde, né? Tipo, a gente não estava inocente. Não foi indo assim, no não coração, foi. é tudo Sabia papel. E aí, quando a gente leu a PPP, leu o termo de referência, porque nos disponibilizaram toda a documentação e um calhamar, a gente leu, a disse, Soraya, isso daqui é exatamente o que a gente sabe fazer, assim, tecnicamente, não no sentido socioambiental, mas no sentido técnico de construir um negócio. E aí, a gente começou, né? Entramos quando finalmente a gente definiu essa cooperativa da Cidade Velha, né? A gente entrou na rede cooperativista da Cidade Velha, que começa lá com a questão da segurança, né? Onde tem a Cicobi. Então, a gente só foi muito fácil, na verdade, para a gente, esse momento, que é fácil assim no sentido, a gente sabia o que fazer, mas é trabalhoso, tá, pessoal? Porque é fácil para quem já treinou antes. Já treinou antes, mas é trabalhoso, porque é coleta de dados, é estudo de situação econômica do bairro. Mas para quem já trabalhou e treinou, já E o agente, a questão facilitadora é a rede cooperativa que já está estabelecida, entendeu? Porque qual é o grande problema de se trabalhar logística reversa, economia circular, toda essa questão socioambiental? É você unir os atores que precisam estar trabalhando ali juntos, sincronizados. Então, quando você chega para contribuir com uma rede que já está estruturada ou semi-estruturada, né? Quando a gente fala de coleta seletiva, ainda está se estruturando, mas assim, você já juntou os atores, já tem gente ali pensando, meio que é um terreno fértil. Você consegue chegar com mais facilidade, porque imagina, você chega num local que você tem que agregar, chamar todo mundo, chamar a atenção das pessoas para a colaboração. Porque o grande problema é esse. Todo mundo tem sua dor e são dores comuns. Mas ninguém quer sair da sua parte, do seu quadrado, para ir lá agir. Eu falo, gente, é o tal do condomínio. Ninguém vai na tal da assembleia do condomínio, mas todo mundo vai se beneficiar de qualquer coisa. Ou reclamar. Ou reclamar, né? Ou ter prejuízo de alguma coisa que vai errada. Mas então por que a gente não se abre a colaboração e aí realmente tem que derrubar as barreiras e chegar lá, como eu posso colaborar com aquilo que está dentro da minha capacidade, né, das minhas condições. Isso foi uma coisa que a gente sempre trouxe na La Chaste, né? A gente nunca foi, como a gente brinca, a gente nunca foi ecochato, nós nunca fomos rígidos. A gente sempre apresentou a situação e diz como é que tu pode colaborar. Ou seja, dentro dos seus limites. Dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades, porque a gente entende que os caminhos são múltiplos. Tem gente que começa pela alimentação, tem gente que começa pelo vestuário, pelo transporte, existem muitos caminhos. E você começa por aquilo que lhe é mais acessível. A coisa não precisa ser dolorosa, não tem que ser dolorosa. E não precisa mesmo. Os caminhos suaves, eles existem. E a gente sempre trabalhou dessa forma. Suavizar ao máximo, tornar aquilo acessível. E agradável. Agradável. É por isso que, assim, a gente até paga o preço, como o Tati falou, na questão do ecoponto, foi um investimento que a gente fez, mas o que a gente pode dizer é aquela banquinha que a pessoa chega lá e conversa, porque a gente já atendeu, a gente chegou a atender várias vezes, né, no ecoponto, e as pessoas chegam lá e conversam, eu quero saber para onde vai, praticamente a gente dava aula de reciclagem de logística reversa para os mais interessados. Então, assim, essa questão do humano está aí nesse meio, né? Então, juntar uma rede, juntar os atores e ajudá-los a colaborar para chegar naquele objetivo, esse é o nosso papel. Então, hoje, por exemplo, para quem nos assiste, que está em Belém, é morador de Belém, hoje existe um investimento da prefeitura, existe um compromisso para que a coleta seletiva aumente, né? Sim. Inclusive a empresa que ganhou, ela é responsável
por realizar a coleta, né? Inclusive a domiciliar, Sim. né? Sim. Que todos nós já pagamos naquela taxa de limpeza pública Sim, que vem sim. junto com o carnê do IPTU, né? Que Exato. normalmente é insuficiente para pagar o custo de toda essa infraestrutura, por Sim. isso que existe o risco sempre de cobrarem mais caro e essa taxa ser mais alta do que o valor do IPTU de hoje, né? Exatamente. Então existe esse risco real e o que acontece para mudar isso seria fazer reutilizar, reciclar todo esse material, reduzir o consumo, Sim. né? E também reciclar. E aí vem a questão hoje, quem está nos assistindo, se hoje iniciar o hábito já seria o primeiro passo. Se hoje eu sou uma pessoa que quero fazer a entrega de material, como é que hoje eu faço? Porque hoje as estruturas não estão tão claras, né? Onde se deixar. Hoje o que vocês diriam para quem está dizendo assim, olha, eu quero começar hoje, eu não sei onde tem cooperativa, eu não sei nada. Como eu faria para começar a iniciar esse processo? Bom, a gente pode recomendar que ele acesse o Instagram dele ou de alguma pessoa, né? Acesse a nossa página do lá. Alachaster, né? Que é o @Alachaster. Alachaster. É, ALACHASTER. Alachaster. Isso, Alachaster. Então, acessa lá. As informações estão lá nos destaques, né? Os locais onde entrega. A gente até destaca algumas cooperativas, né? Não só os nossos, a gente coloca as cooperativas também. Para que as pessoas entendam. A gente coloca a imagem do local, para que as pessoas saibam onde fica e possam, né, ter esse conforto de chegar lá. A gente também coloca o que recicla, o que não recicla no mercado de Belém. Tá? E a gente tem o cuidado de dizer assim, olha, isso aqui é o geral que você consegue encaminhar e aqueles outros diferentes que você a gente encaminha, tanto. Que você não consegue tanto, porque assim, a Alachaster sempre trabalhou com materiais de baixa reciclabilidade ou que não são recicláveis, né, mas que a gente encaminha para empreendedores locais que vão reaproveitar. Inclusive, a gente está sempre lançando campanha com parceiro. A gente está com a campanha de guarda-chuvas agora, né? Para quem tiver seu guarda-chuva velho, por favor, entre em contato com a gente para poder entregar lá e a gente vai dar encaminhamento. Né? Entra lá no direct do Instagram, né? Quem tem, fala, é rápido. Aí né? tem o direct que você pode pegar o Instagram, tem o nosso celular, o WhatsApp, tá lá, exatamente. Então, dá para acessar. O meu rosto aparece em um monte de vídeo, então... É fácil de achar hoje com a internet, é bem mais fácil, né? Então, pode entrar em contato porque a gente vai dar. Essas informações estão lá, a gente divulga, e tem outros também. E, claro, tem vários outros grupos de educação ambiental, de apoio às cooperativas, que estão sempre divulgando, né? Mas, assim, se quer focar em um, tá com a gente. E a gente, na nossa rede de parceiros, a gente está se conectando sempre com os grupos, esses grupos, para poder potencializar isso. A gente precisa realmente disseminar a informação. E agora, como tem... nós estamos entrando na Semana Mundial do Meio Ambiente, né? Que tem do ano, onde uma conferência das partes, né, a COP30, vai ser realizada aqui no Brasil, em Belém do Pará, não é verdade? Então, a Semana Mundial do Meio Ambiente, ela já se ganha uma nova dimensão. É verdade. E hoje, um grande problema que é recorrente em toda a gestão que as pessoas falam é o lixo, né? Não vamos falar daqui das causas, mas existe hoje uma proposta bem objetiva, não é verdade? Que o Alachaster tem trabalhado, inclusive é um conjunto, é um combo, né? Da Cicobi Coimpa, do Instituto Alachaster, da Cooperativa dos Catadores da Cidade Velha, da Copecresan, né? Que é a ideia de formar a primeira rede cooperativa de coleta domiciliar, né? Exatamente. Que vai funcionar basicamente com as pessoas do bairro da Cidade Velha, inicialmente, né? Sim. Hoje a empresa já faz a coleta seletiva naqueles órgãos, só que hoje coleta ali somente dos órgãos. Isso. E a ideia é aproveitar essa logística que já existe e que já tem o Tribunal de Justiça aí como um grande parceiro. Exatamente. Né? No Dia Mundial do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho, né, vai ter vai ter um laboratório de prototipagem dessa rota teste. Então a expectativa é que Belém tenha a primeira rota cooperativa de coleta seletiva. Sim. E, obviamente, quem não for do bairro da Cidade Velha, é só aguardar, que a tendência é a prefeitura absorver isso e replicar, né? Porque é um modelo relativamente simples, onde você só vai identificar que tem material, ou seja, você vai preparar de acordo com o formato adequado, e em vez de você encaminhar lá para Marituba, naqueles caminhões que passam, que o pessoal rasga na rua, que abandona, você vai poder deixar separado e isso vai virar renda, né? Vai virar renda para os catadores e catadoras. Você vai economizar o recurso da prefeitura, que não vai mais... Isso. E também não vai contaminar o meio ambiente que já está sobrecarregado. Exatamente. Hoje,
vocês enxergam que é o momento agora, nesse ano, para essa virada de chave? Vocês acreditam que agora, assim, depois de tanto trabalho, como diz o Ted, é fácil hoje, depois de treinar 25 anos, né? Igual faixa preta. É fácil. Então, tudo ficou fácil, mas para quem treinou. Agora, para quem não treinou ainda, então hoje vocês já estão com esse perfil. Vocês, além disso, vocês também atendem a empresas, quais são os serviços que a Alacharte disponibiliza para as organizações? Por exemplo, posso falar pelo Scope Coimpa que vocês nos ajudaram na elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos e também nos ajudaram na implementação de medidas de separação de resíduos, né? Então, embora a cooperativa não tenha obrigação, digamos, ainda no momento legal de instituir seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nós assumimos porque entendemos que é inteligente. Não dá para falar em prosperidade se você pega dinheiro e joga fora. Hoje você está pegando lixo, que é dinheiro, e jogando fora. E hoje vocês trabalham. Então, hoje, vocês já atendem algumas empresas, vocês têm esse portfólio de produtos e serviços que poderiam compartilhar para avisar para quem quisesse também conhecer e contratar o Alacharte, que eu posso dizer de antemão que, além da qualidade do serviço, é um preço justo, né? Sim. Qual é esse portfólio que vocês têm hoje? Interessante, né? Porque você fez 2 perguntas aí com relação desse momento que Belém está vivendo com relação à COP e o trabalho que a gente está fazendo na Cidade Velha. Tem uma coisa no cinema que o pessoal chama de facilitação de roteiro, que o sujeito fez isso para alcançar isso. Então, se fosse contar a nossa história, parece que tudo que a gente fez, a gente jamais imaginaria que Belém sediaria uma COP. Então, meio que a gente acabou... tipo a janela de oportunidade. Sabe aquilo? A preparação e a oportunidade. Então, isso aconteceu. Isso está acontecendo conosco nesse momento. Isso daí é muito interessante porque, assim... nós somos cooperados da Cicobi, né? Então, porque assim, o que é que rege o meu trabalho da Soraya? Entidade gestora de logística, estruturação de logística reversa. E o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele prevê termos de cooperação e ele também prevê acordos setoriais e responsabilidade compartilhada. Então, ali na Cidade Velha, nada vai acontecer se os atores todos de lá não estiverem conectados. Então, hoje a gente é um hub, né? E é muito interessante isso, que foi a Cicobi, né, que nos possibilitou, Ivan, não sei se eu já te falei isso, exatamente a facilitar esse trabalho com a cooperativa. Mas você diz assim, isso é a filosofia do cooperativismo? Mas exatamente porque, inclusive a coleta seletiva e sistemas de logística reversa só vão funcionar se todas as engrenagens estiverem conectadas, azeitadas. Então, isso daí, viu, pessoal? Rede de cooperativismo, isso daí é muito importante. Não é o Alacharte, está lá na lei. Inclusive, é o eixo principal do regramento para que o sistema de coleta seletiva e logística reversa funcione. Né? É a responsabilidade compartilhada, que na verdade está baseada no protocolo de Kyoto. Isso foi previsto lá no protocolo de Kyoto e a gente usou para se inspirar, porque na verdade, para quem não sabe, só existe COP porque existiu a ECO 92. A COP foi idealizada na ECO 92. Então, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande com relação a essa questão das COPs. E aí a gente vem, Ivan, construindo isso e a gente fechou essa parceria com a Cicobi para apoiar a integração da cooperativa da Cidade Velha ao nosso sistema de logística reversa. Isso começou em 2023. Né? Em 2023. Então a Cicobi estava, então vou apoiar, já que a cooperativa não tem como apoiar financeiramente. Então a gente assinou isso, né? Abrindo essa oportunidade para a gente. E ali ali a gente começa a ter a possibilidade de, não, agora vamos não é experimentar, mas vamos começar a implantar esse sistema. Então, já indo para a segunda pergunta, né, a segunda resposta. Aí já começa o nosso primeiro serviço. Qual é o nosso primeiro serviço? Tanto para grandes estruturas como o município, como para pequenas estruturas, tanto faz o porte da empresa ou do órgão. É a estruturação de logística reversa. Então, essa daí é a primeira coisa. Desde a questão de legalização, então a gente tem uma equipe que é responsável por licença ambiental. Essa semana mesmo fomos chamados por uma
fomos provocados por um município do sudeste aqui do Pará. Aí eles querem, mas lá é logística reversa. É um município de 230 mil pessoas, então... Aí é um apoio já para a área governamental. Mas aí a gente tem a nossa equipe, né? Porque assim, as pessoas vêm, a Soraya e o Ted, mas a gente tem a nossa... Vocês trabalham... A gente tem uma diretoria. A gente é o comercial, a gente é o comercial. Né? Exato, mas tem a equipe que é toda integrada, né? Que são os demais associados. Então aí a gente já começa a experimentar isso e já oferecer esse tipo de serviço. Só que, fazendo cursos, especializações, tarará, a gente descobriu que dentro da economia verde, da economia de baixo carbono, resíduos sólidos e efluentes é o quinto eixo, se eu não me engano, e é um dos principais para descarbonização e neutralização. E aí a gente percebeu que a gente criou um sistema de economia verde de neutralização de carbono, porque quem está reciclando está neutralizando. Que é onde causa o maior efeito e gera a maior mudança climática, né? Porque a gente vai ter que falar de mineração urbana, que é para reduzir a questão da mineração fora, né? Fora das cidades. Então aí a gente começou a ver que o nosso trabalho ele ia para além de resíduos sólidos, mas assim de políticas de sustentabilidade. A gente tem essa bandeira, a gente é mais conhecido pelos resíduos sólidos, mas, na verdade, nosso campo de ação, nosso leque de ação é uma coisa muito ampla, né? É bem mais ampla. Então, assim, é porque é o que é visível, né? Mas o impacto é muito maior. Por exemplo, quando a gente fala em mudança climática, o trabalho do Alajaster, ele é decisivo para contribuir com a redução dessas mudanças climáticas. Sim. Por exemplo, várias empresas já chegam conosco já com seu plano de logística reversa pronto, contrataram uma empresa de engenharia, a gente não consegue implantar. A gente consegue. Sim, aí vocês dão um suporte, que aí vocês trabalham com toda a experiência e expertise do fazer. Isso, aí a gente, esse teu resíduo aqui, a gente vai a rede de parceiro que nós montamos, a gente começa a agregar para que aquele plano de logística reversa, aquele plano de sustentabilidade dentro de possa se materializar. E ele se materializa. E a gente fala de resíduos dentro de uma questão de carbono zero, mas assim, quando a gente entra numa organização, seja ela pública ou privada, a gente faz uma varredura geral. Se a gente vê, olha, você pode trabalhar na questão da eficiência energética, a gente também trabalha nisso. A gente vai trabalhar na capacitação técnica, a gente trabalha nisso, porque, de fato, a gente precisa capacitar o humano, né, as pessoas. E tem uma série de outras coisas, para além dos resíduos, que pode ser feito para a gente pensar nessa economia verde, essa economia de baixo carbono. Então, quando a gente pensa que é o trabalho da Alajaster, é essa questão dessa economia verde, né? A gente está caminhando para preparar esse terreno, para ajudar as pessoas. Aí produtos que surgiu. Hoje, então, a gente está fazendo inventários de gases de efeito estufa para uma organização. Você come com IPA, não, eu quero fazer meu inventário. A gente vai lá, então, hoje a gente... Isso é até bom ter de falar, porque hoje uma apresentação que vai ser feita em nível da COP30 é exatamente o inventário, né? Esse inventário que você falou da captura de gases dentro do sistema cooperativista, né? A Central Cicobi Unicob, da qual nós fazemos parte, também está trabalhando isso. Então, esse tema que vocês estão colocando, hoje vocês disponibilizam para as empresas, além da educação, né, das palestras de sensibilização, né, que são, digamos, aquelas pílulas preparatórias, vocês também disponibilizam para elas os planos de melhoria até as consultorias mais complexas possíveis, a partir da rede de parceiros que vocês têm. Né? Como vocês conseguiram, e a gente está chegando perto do final, como vocês conseguiram também aprovar, né, por meio da OCB, um plano de negócios para a Coopercresan, para ter acesso hoje e está pendente somente da prefeitura dar o ok, né, aprovar para que possa ser executado e Belém possa ter, digamos, uma primeira cooperativa já com recurso, né, e com sustentabilidade para implementar a sua atuação, né, como um negócio de impacto, né? E aí vocês já estão fazendo isso. Então, eu fico muito feliz de estar conversando aqui com vocês todo esse tempo. Se nós pudéssemos ter mais tempo, avançaríamos com certeza muito mais, mas isso já foi muito didático. Vocês já trouxeram, primeiro, contar a história do Alajaster, falar sobre essa trajetória que vocês tiveram ao longo dos anos e de algo tão concreto, né, que é muito mais tranquilizador para quem está assistindo, né, que vê assim, olha, não se trata de modismo, é uma necessidade e é uma racionalidade. Você, em vez de enterrar dinheiro, você está
colocando esse dinheiro na economia, gerando renda e voltando para você, né? É desse contexto. Então, queria, e concluindo aqui, pedindo que cada um de vocês pudesse deixar uma mensagem para o nosso colaborador, para o nosso espectador, espectadora, sobre o que esperar, né, se essa COP, o que esperar do Alachaster para 2020 e 2026, qual é a expectativa que vocês têm em relação ao que vem por aí em termos de sustentabilidade, né, que vocês já não trabalham só gestão de resíduos, qual é a expectativa de vocês e o que é que eles podem contribuir nesse processo? Eu queria que se cada um pudesse se manifestar, brevemente eu agradeço, é uma pergunta difícil essa. Bom, uma das coisas que a gente tem feito desde sempre é trabalhar com parceiros. A gente não faz nada sozinho. Então, nessa fase de consultoria, cada vez mais a gente está trabalhando com parceiros. E uma coisa que eu quero dizer para todos, né, e é o que a gente espera na COP, é mostrar o potencial do nosso território, o potencial da nossa gente. Então, todos os nossos parceiros são pessoas daqui. Então, parte do nosso trabalho, né, não só as parcerias, né, para implementação, lá o ODS 17, mas parte do nosso trabalho é fazer esse trabalho de hunter. Então, a gente está sempre conferindo, pesquisando no mercado quem está desenvolvendo atividades e como a gente pode fechar parcerias. Então, hoje a gente tem, né, parceiros locais. E voluntários também, né? Parceiros locais. A gente está com acordo com a EPA. Exatamente. Já publicado no Diário Oficial. E com o apoio do professor doutor em logística reversa. Então, para desenvolver pesquisas dentro do pessoal de pós. Então, para a COP, a nossa perspectiva é trazer os resultados nossos, da nossa rede de parceiros, para deixar isso visível, para mostrar que a gente não precisa importar profissionais. A gente pode e deve desenvolver os nossos profissionais, a nossa expertise, a nossa criatividade, porque é assim que a gente fortalece o nosso território. Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável para o estado do Pará, por que a gente importa tantas soluções? Por que a gente não cria, não se debruça, não investe no que está se pensando aqui? Né? A gente tem um leque enorme e é isso que a gente visualiza enquanto Alachaster. É isso que a gente quer construir. Eu acho que a COP ela vai deixar para Belém, para o Brasil, e o mesmo legado que ela deixou para o Alachaster. A gente, será que a gente é doido? Não, o que foi que a COP nos mostrou, e porque devido ao acordo que a gente tem com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a gente está dentro do debate, né? Nos mostrou que nós já somos os profissionais dessa nova economia verde. O Alachaster não é só um negócio social, ele também é um negócio da economia verde. E aí, isso aí é muito interessante porque eu acho que é um hálito de esperança. Porque quantos não querem trabalhar com isso, quantos não querem investir nisso? Então, não à toa, nós já assinamos esse acordo com a UEPA, tem o IFPA aí, exatamente para formar esses profissionais. E nós precisamos desenvolver pesquisa, precisamos inovar e tecnologia para isso. Com um detalhe assim, muito importante. Os acordos são assinados dentro da COP. Mas cadê os profissionais dentro das organizações para executar, para implementar? Quem vai fazer isso? E, de repente, gente, o que eu estou falando aqui sem pretensão nenhuma, mas é uma coisa do universo, é a nossa história. Sem pretensão nenhuma de querer dizer nada, mas assim, acabou que nós, sem querer, querendo, somos esse profissional. A gente vem experimentando, nossa, né? O cenário está posto, exato, né? Então vamos continuar experimentando. Então, assim, ano passado a gente estava fazendo o plano de logística reversa de sustentabilidade de uma indústria têxtil. Aí a gente descobriu que a indústria têxtil não foi contemplada no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e agora que estão debatendo o decreto. E aí nos obrigou a estudar para poder fazer aquilo e como direcionar aquilo dali. Então, isso foi ano passado. Ano passado aí, a COP vai vir. E quando a gente vai se aprofundando, isso já é tudo. O que é que eu estou querendo dizer, Ivan? Isso aqui já é um trabalho de economia verde, de marketing verde. O cooperativismo, ele já é um negócio de redução, porque você divide custos, você divide receita, você divide lucro, ou seja, quanto de esforço você não economiza, quanto você captura de carbono ali, porque você está trabalhando em rede. Então, de repente, a gente percebeu que
de alguma maneira, e não à toa, em Belém a gente já está vivendo isso, mas ainda não está institucionalizado como nós precisamos, como a gente quer que a coleta seletiva seja, não só na Cidade Velha, mas em toda a Cidade Velha. Né? É como diz aquele provérbio chinês, uma grande caminhada começa com o primeiro passo, não é verdade? Então, gente, muito obrigado, foi excelente, pena que nós não temos tanto tempo, né? Mas eu me despeço aqui de vocês e agradeço, e já deixo aqui, eu recomendo, né, que visitem, quem está nos assistindo, visite as redes sociais do Instituto Alachache, que é muito conhecido, já tem várias matérias na mídia, também, né? Vocês já são figurinhas, jogar a imagem de vocês é fácil, e eu queria agradecer e certamente, novamente, nós vamos voltar aqui para conversar de novidades ainda esse ano e celebrar muitas coisas, ok? Muito bom, muito bom. Obrigado. Temos fé nisso. Obrigada pelo convite, pela participação. Muito obrigado, gente. Obrigado, Ivan. Bom, então encerramos aqui mais esse episódio do Videocast COP30 e certamente recomendamos que a partir de hoje na sua casa, se você não faz, comece a fazer a sua coleta, separe o seu material, lixo úmido, lixo seco, não é verdade? Deixe pronto e certamente não só o meio ambiente vai ganhar, mas sua cidade principalmente e a sua vida, não é? No qual você pode fazer a diferença para todos nós. Muito obrigado e até a próxima.